Estamos de volta a mais um Sem Filtro. Gente, já tá acabando, hein? Olha só como passou rápido esse mês e quanto conteúdo importante aqui, não é? Então, ó, compartilhe esses vídeos, volta, assista de novo, faça uma anotação. Às vezes, pega um vídeo por dia e fala, olha, vou praticar esse vídeo essa semana. Vou mudar tudo aí que tem que mudar, parar de me sabotar, tomar algumas decisões, tá? Volta e faça isso, que isso é o melhor para você não ficar estagnado, sempre aquela sensação de, nossa, parece que tá todo mundo indo e eu ficando. E, gente, como eu disse, o Sem Filtro não é só para jovens não, porque às vezes a gente, uma certa idade, a gente ainda tá patinando no mesmo lugar, adiando alguns projetos por medo, insegurança, né? E tá na hora de a gente sair dessa posição. Às vezes a gente fala assim, vou esperar tudo melhorar para tomar alguma decisão aqui. Não, a situação só muda quando você mudar, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre decisão. Você sabia que decisão é muito diferente de motivação? Motivação está totalmente ligado aos nossos sentimentos e emoções. Mas a decisão não. A decisão, ela me mantém firme, mesmo quando a chuva está caindo, tá um frio, quando o tempo não tá bom. E olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você é uma pessoa motivada ou uma pessoa aí decidida? Gente, a motivação, ela passa, tá? Qualquer motivo ela vai estar passando aí. Só que a decisão, ela permanece. Então tem dias que você já acorda cheio de energias, não é verdade? Você tem sonhos, você tem metas aí, tá cheio de vontade de estar mudando, né, alguma área da sua vida, começar algum projeto. Mas também tem dias difíceis, não tem? Já aconteceu isso com você? De acordar e você falar, mais um dia já parece que tá aquele peso, aquela tonelada, tudo mais pesado, né? Aí você não sente vontade de fazer mais nada, de continuar aquilo que você estava cheio de expectativa, cadê agora, né? Já não tem mais. Então, aquela vontade de lutar passou, né? Você já não sente mais vontade de tentar de novo, por exemplo. E é nesse momento, bem nesse momento, que muita gente para, não quer mais continuar, porque construiu uma vida em cima da motivação, tá? E não da decisão. Gente, é muito diferente estar motivado do que tomar uma decisão. E você vai entender isso nesse conteúdo e olha, eu vou te falar. Assista esse vídeo de novo, nem acabou, mas assista esse vídeo de novo para você prestar atenção em algumas áreas da sua vida que precisa de uma decisão, não de motivação, tá? Então a maior mentira que essa geração acreditou, sabe qual foi? Faça apenas quando você sentir vontade. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Só que você viver baseado no que você sente, tá? Você nunca vai ter uma constância, porque os sentimentos, vamos ser sinceros, sobe e desce, parece uma montanha russa, não é? Então ninguém, por exemplo, sente vontade o tempo todo. Então, você sente vontade de trabalhar todos os dias, né? Você sente vontade de estudar todo o tempo? Você sente vontade de malhar todo dia? Não. Então sempre tem alguma coisa, a gente tá adiando, não vai ter aquela motivação, vamos dizer assim, né? Então nem todo dia você vai ter aquele entusiasmo, aquela vontade de fazer determinadas coisas. Só que você precisa tomar uma decisão. Então, nem todo dia, por exemplo, você vai acordar forte, sentindo preparado, com aquela certeza dentro de você, né? Acreditando em você que você pode, que vai dar certo. Gente, tá tudo bem. Se isso não acontecer, tá tudo bem. Isso não define você, tá? Você precisa entender que pessoas maduras, elas não vivem guiadas apenas por motivação, tá? Mas sim por decisões. Vou te dar um exemplo, ó. Hoje mesmo, eu acordo bem cedo, 4 da manhã, para já começar a malhar. Hoje, pergunta se eu tive vontade. Eu fiquei lá enrolando. Falei, eu não vou. Relógio tinha despertar. Falei, não, não vou. Já fiquei pensando, vou jogar pro dia, né? Vou fazer durante o dia. Eu falei, mas se eu jogar pro dia, aí tem criançada, né? Já não vai dar certo. Final de durante a semana a gente já não dá conta, né? E aí eu falei assim, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Eu cutuquei meu marido e falei, Mauro, me ajuda aí, né? Me dá um ânimo aí, porque eu tô sem, né? Mas, gente, é uma decisão. Aí eu comecei a lembrar, não, eu decidi, eu vi que esse horário é o melhor e eu preciso levantar dessa cama, né?
com muito esforço, mas eu fui. Agora a pergunta, se eu dependesse da motivação, eu teria levantado? De forma alguma, teria ficado, aí eu ia ficar brava comigo mesma por não ter conseguido fazer os exercícios no dia, né? Porque se a gente fica empurrando, gente, com a barriga, chega no final do dia, a gente vai ter vontade de ânimo não, viu? Porque tantas coisas acontecem em 24 horas, não é verdade? Então você não precisa estar animado para fazer algo, tá? Não fica contando com isso não, mas você precisa estar o quê? Decidido, tá? Quem vence na vida não é quem sente mais, tá? Quem tem o entusiasmo e tudo mais, mas é quem permanece mais, tá? Então tem gente esperando, por exemplo, motivação para começar a estudar, cuidar da mente, buscar Deus, mudar alguns hábitos, né? Sair desses ambientes tóxicos, por exemplo, correr atrás dos sonhos. Tem gente esperando por isso, né? Sentir essa vontade. Só que a transformação, gente, vamos ser sinceros, ela só começa quando você decidir agir sem vontade nenhuma, tá? Então é aí que você vai começar a ter o resultado, é aí que você vai começar a entender o quanto você já tá maduro e tá bem consolidada aquela decisão que você tomou aí dentro, tá? Então, disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a emoção não tá aparecendo, a emoção não tá ajudando, tá? Então, é isso que separa quem apenas deseja e aquele que realmente quer construir algo, aquele que vai para cima, aquele que toma uma ação. Por isso que muitas vezes você fica aí bravo, porque tem gente que tá avançando, mas pergunta para essas pessoas que estão avançando se elas não tiveram que tomar uma decisão para avançar. Você entendeu? Às vezes a gente complica muito, às vezes a gente fala assim, olha, fulano tá indo, mas eu tô aqui por causa dessa situação, a gente fica se justificando e continua no mesmo lugar. Mas, gente, todo mundo, quem tá avançando, quem tá construindo, porque tomou uma decisão, não vive baseado por emoções, porque essa pessoa, ela também tem o dia mal, ela também tem vontade de ficar numa cama, ela tem vontade de não fazer nada, mas ela vence isso um dia de cada vez, um tijolinho por vez. Lembra que a gente falou? Eu comentei em um vídeo aí, não lembro qual. Falei assim, não adianta você reclamar que a sua casa não tá pronta se você tá jogando os tijolinhos fora. Entende? Aí chega na hora, não tem mais nada para construir. O que você vai construir? Então, a motivação, ela começa, só que a decisão, ela sustenta. E, gente, motivação faz você começar um treino. Você dá o pontapé inicial. Igual começo de ano, né? Vira aí o ano, aí já tem um monte de metas, né? Tem uma motivação aí. Você até começa. Só que a decisão, ela faz você continuar quando você tá cansado. Quando tá aquele frio, tá com aquele desânimo, aquela preguicinha. A decisão te mantém ali, no foco, tá? Então, a motivação, ela faz você postar metas. Esse ano eu vou cumprir isso, eu vou fazer isso, vou perder tantos quilos, não é? Vou começar uma faculdade, essa é a motivação. Só que a decisão faz você permanecer no processo silencioso. É aí que tá. Porque é fácil quando você publica, posta algo, dizendo, né, o que você quer, o que você vai fazer, todo mundo aplaude. Mas no silêncio, as pessoas não estão vendo você fazer. Mas você está conseguindo? A motivação, ela emociona no início. Ela é nobre, bonita, né? Só que a decisão, ela sustenta no meio da pressão, tá? Porque o difícil não é começar, é fácil, né? Você já tá ali, tá tudo motivado, vamos lá, né? Só que o difícil, gente, é continuar quando ninguém está vendo. Quando você não tem ninguém te aplaudindo, não tem ninguém, por exemplo, te elogiando, né? Falando, vai lá, Cidiane, você consegue. E quando não tem isso, não tem essas vozes, o que você faz? É a decisão que vai fazer com que você prossiga, tá? Por exemplo, é continuar também quando ninguém aplaude. A decisão faz isso. A decisão também, quando tudo parece devagar, lento, ela te fala assim, olha, você tá andando, menos um dia, menos um passo, tá? Quando o desânimo aparece, ela te anima, ela te coloca para cima, vamos lá, você vai conseguir. Gente, às vezes a gente tá desanimado, por isso que a gente não faz nada, mas não espera ter coragem ou ânimo para começar. Porque muitas vezes a gente começa sem ânimo, sem coragem, e no meio do caminho isso aparece, tá? Mas não fique mais se sabotando, falando assim, não quero mais, não tá dando certo, vou largar, tá demorando muito. Gente, quando a vontade some, a decisão que você tomou é o que vai te permanecer ali executando aquela meta, aquele propósito que você tem. Então é exatamente aí que a decisão se torna
mais forte que a emoção. Tá entendendo? Então, ó, deixa a emoção de lado, para de ficar falando assim, olha, se eu sentir, eu vou fazer. Não, não tem mais emoção aí, é decisão, tá? Por exemplo, gente, vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Ele não desistiu no meio do caminho, ele sabia o que ele ia ter que passar, ele sabia a dor da cruz, né? O que ele ia ter que enfrentar ali. Ele sabia do sofrimento, ele sabia do peso, ele sabia daquela angústia, só que mesmo assim, ele caiu fora? Não, ele permaneceu. Por quê? Porque o propósito, ele não é sustentado apenas por emoção, tá? Ele é sustentado por decisão. Jesus já tinha tomado a decisão. Então, até quando ele pediu para o Pai para passar aquele cálice, ele continuou, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Ele já tinha tomado uma decisão, ele já entrega a vida dele para o Senhor. Vamos dizer assim, para Deus, né? Para aquele propósito, para aquela missão que ele tinha, né? E o que tinha por trás disso tudo, gente, olha só, que não era simplesmente a ida de Jesus para a cruz, mas aquilo era o que aquilo significava para a humanidade. Então, talvez você esteja com um projeto, né? Que você fala assim, mas você é tão pequeno que eu tenho, mas para você é grande. Você não precisa desistir. O que é pequeno, às vezes, aos olhos dos outros, você sabe o quanto isso é importante para você. Ainda mais quando o Senhor coloca algo no nosso coração e a gente não abre mão. Gente, eu falo, esses vídeos aqui, por exemplo, o Senhor falou comigo em dezembro. Você vai fazer vídeo todos os dias, conteúdo. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, eu vou fazer? Tá, eu vou fazer. E aí eu comecei a pensar, olha só a mente da gente já tentando sabotar. Tô com 4 filhos, é correria. Como que eu vou fazer isso? Nós já estamos no mês de maio, quase indo para metade do ano. E estamos aqui, tá? Então, assim, comece, tá? Comece, porque você vai entender no meio do caminho o quanto foi importante você ter tomado essa decisão lá no início, tá? Mas vamos continuar aqui. Davi, por exemplo, Davi, ele decidiu continuar mesmo perseguido, né? Mesmo por tantas coisas, tantas lutas que ele passou, ele continuou. José decidiu permanecer íntegro, gente, íntegro, um jovem permanecendo íntegro, né? Mesmo sendo injustiçado. A gente sabe que jovem explode, né? Por coisas pequenas. Agora imagine esse menino na época, esse rapaz, esse jovem, sendo lançado naquela cisterna pelos próprios irmãos. Depois, os irmãos tiraram ele de lá, ele achou que, nossa, se arrependeram, né? Não, venderam ele ainda como escravo. Aí ele foi levado para uma terra distante dos costumes, de tudo aquilo que ele tinha o hábito, ele vivia, né? Foi colocado na casa para trabalhar como um servo. De repente, a mulher do senhor dele, né? Vamos dizer assim, da liderança dele lá, acusou ele de assédio. Ele não tinha feito nada. Foi lançado na prisão, não ficou gritando, encheu o coração de ira, de raiva, sabe? Ele só permaneceu. E a vida dele foi o quê? Mudada. Então, assim, às vezes a gente começa a confundir, né, o processo de Deus com cativeiro. Gente, a gente só fica cativo se a gente assim quiser. Se a gente deixar com que aquilo entre o quê? Aqui, ó, na nossa mente. Mas se eu entendo que toda situação, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, eu vou entender que aquilo é passageiro, é algo que precisa ser trabalhado de dentro para fora para ver uma transformação, né? É como se estivesse levantando um prédio. Eu preciso ter o quê? Um firmamento, né? Preparar primeiro tudo aqui embaixo para levantar algo para cima. Então, se eu não tiver algo amadurecido dentro de mim, desenvolvido, eu não vou aguentar aquilo que está por vir. Então, às vezes a gente reclama muito, não tô gostando disso. Lógico que às vezes são escolhas que a gente faz. Só que entenda que a situação só vai mudar quando você mudar. Então, não fique patinando no mesmo lugar. Olha os exemplos que eu estou trazendo para você de homens que venceram na Bíblia, né? Então, grandes homens que a gente lê lá na Bíblia, eles não venceram porque estavam motivados, tá? Mas sim porque decidiram permanecer firmes, né? Fortes, não abrir mão, não negociar sua integridade. Então, gente, o perigo de viver só de motivação é muito sério. Porque qualquer dificuldade que você encontrar, você vai parar. E se você estiver no caminho, no propósito que o Senhor tem para você,
E você vai abrir mão assim daquilo que o Senhor tem para sua vida? Pensa bem, tá? Então tem jovens que vivem ciclos, né? Se animam, começam, param, desistem, recomeçam, abandonam de novo. Você tá nesse sobe e desce, nessa montanha russa? Não te faz bem, tá? Mas por quê? Por que o jovem vive dessa forma? Porque estão dependendo da emoção do momento. Então, ó, você já entendeu que isso, ó, não dá certo. Então, cai fora disso, tá? A vida real, gente, tá? A vida real, ela não funciona apenas com entusiasmo, tá? Existem dias comuns, dias cansativos, difíceis, silenciosos. E você precisa passar bem por esses dias, tá? Porque nesses dias, quem vai te sustentar não é a motivação, mas sim é a decisão que você tomou lá atrás, né? Então, é a decisão, por exemplo, de não voltar para aquilo que te destrói, né? A decisão de continuar crescendo, mesmo que está doendo, né? Está gritando, está com dor, mas continue crescendo. É a decisão de obedecer a Deus, a decisão de permanecer firme mesmo se estiver cansado, tá? Então, talvez hoje você esteja esperando sentir algo para você mudar sua vida. Só que eu quero te dizer algo. Algumas mudanças só acontecem depois da decisão. Não vai acontecer nada se você não decidir antes, tá? Você não espera coragem para agir. Muitas vezes, né, a gente aprende, né, que precisa ter coragem para me dar um passo. Gente, para com isso. Não é assim que funciona com Deus, tá? Muitas vezes a coragem, ela vai aparecer quando você estiver no meio do caminho, quando você decidiu agir. Então, se você esperar sempre aquele momento perfeito, né, você vai permanecer parado. Não existe esse momento perfeito, porque a maturidade é entender o seguinte, que nem toda decisão, tá? Ela vai ser confortável. Esquece isso, tá? Porque algumas decisões, elas serão necessárias. Olha que diferença. Então, se você esperar sempre esse momento perfeito, esquece, tá? Hoje, quero te fazer uma pergunta. Hoje, você está esperando sentir ou você já decidiu agir? Tá? Pessoas transformadas, elas não são aquelas que vivem motivadas, mas sim aquelas que tomaram uma decisão, tá? São aquelas que decidiram, por exemplo, não desistir, decidiram continuar, decidiram crescer, decidiram mudar, permanecer, né? Mesmo aquele tempo difícil, elas continuam, mesmo sem aplausos, né? Mesmo sem resultados imediatos, elas tomaram uma decisão. Então, a motivação, ela pode iniciar um caminho, certo? Só que a decisão é o que constrói esse destino. Eu quero trazer um desafio aqui, né? É bom trazer desafios, a gente colocar em prática, assim, fazer com que a gente estique, saia dessa zona de conforto, né? Então, escolha uma área na sua vida que você vive dependendo da motivação. Então, por exemplo, na área espiritual, vamos colocar também numa outra área de estudos, alguns hábitos ou saúde mental, né? Propósito, disciplina. Será que em alguma dessas áreas você está agindo só por motivação? Se tiver, então escolha uma delas aqui hoje, tá? Não precisa ser todas. Você vai fazendo isso aos poucos, tá? E tome uma decisão hoje, você colocar em prática, tá? Então, você não vai esperar o clima ideal ou sentir vontade. Você vai começar com o que você tem aí, tá? Então, porque eu falo assim, gente, pequenas decisões repetidas, elas constroem grandes transformações. Então, é um passo de cada vez. Já estou empacada aqui em todas as áreas. Pega essa semana, decida em uma área, não viver só por motivação, mas por decisão. Depois você vai, à medida que você vai vencendo, você vai investindo em outras áreas aí da sua vida, tá? E eu quero deixar essa pergunta aqui para você. Então, se a motivação desaparecesse hoje, sumisse aí da sua vida, o que mais ainda permaneceria com você? Será que uma decisão? Ou se a motivação for embora, eu não sou nada. Então vamos separar muito bem, gente, tá? Hoje você aprendeu que a motivação tá ligada às nossas emoções, tá ligada às circunstâncias, mas a decisão é o que te mantém firme, mesmo no dia mal. Você não vai abrir mão disso, tá bom? E é isso, ó. Nos vemos no próximo Sem Filtro.
vamos colocar em prática aí e tomar decisões aqui naquelas áreas que há tanto tempo a gente está enrolando ou empurrando aí, escondendo as coisas, tá? Mas não faça mais isso hoje não. Toma essa decisão e bora aí, porque eu tenho certeza que você vai avançar. Não tem como a gente ficar empacado aí, parado, né, na mesma situação quando a gente toma uma decisão, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo. Tchau.